Olá, bom dia, bom domingo para você acompanhando a programação da TV Paranaíba. Que bom poder encontrar você mais uma vez para um nosso bate-papo de todas as manhãs de domingo, discutindo política de um jeito que seja mais fácil para você entender. Hoje nós vamos discutir a questão da segurança pública e também dos direitos dos homossexuais. A polícia confirmou que Tiago Ferreira, de 28 anos, suspeito de matar Elton Ivo Botelho, também matou o jovem Guilherme Pagotto. Desde a prisão de Tiago, os investigadores já suspeitavam da participação dele neste outro crime. O assunto tomou noticiário nos últimos dias. Em menos de um mês, foram 2 mortes em que as vítimas eram homossexuais. Isso teria sido um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou se trata de um crime com motivação homofóbica. Acompanhe na reportagem de Danilo Cacheta. O homem de 50 anos começa um diálogo com Tiago Ferreira nesta sala de bate-papo pela internet. Tiago não revela o nome. Eles trocam confidências sobre preferências sexuais, de como vivem, do que gostam. Depois de quase 1 hora de conversa, decidem continuar o contato pelo WhatsApp e marcam um encontro. À noite, o homem chega a esta rua no bairro São Lucas. Tiago mora aqui, numa vila formada por várias casas. Por isso, preferimos não identificar o lugar. Por telefone, o homem conversou com o jornalismo da TV Paranaíba e falou sobre o encontro. A gente começou a conversar na sala e ele pegou e falou assim, não, tira a roupa aí que vamos pro quarto. Eu falei assim, não, mas vamos ficar por aqui mesmo. Aí ele falou assim, não, tá muito quente. Aí eu tirei a bermuda e deixei em cima do sofá. E fui pro quarto com ele. O homem diz que Tiago pede para ele coisas no sexo que o desagradaram e decide ir embora sem iniciar a relação. Ao sair, o homem percebe que o celular e a chave do carro dele não estavam mais na bermuda. Quando eu saí da casa dele, notei que a minha chave do carro tinha sumido e que tinha também meu celular desaparecido do bolso da bermuda. Depois de encontrar a chave do carro que havia sido jogado pela janela, o homem decide ir embora. Tiago não impede a saída dele não, inclusive abre o portão para que ele saia da casa, mas insiste muito para que o homem fique. Inclusive oferece a ele para que volte para casa e procure pelo celular que não havia sido encontrado. O homem vai embora. Segundo ele, dias depois, Tiago começa a fazer ligações, com chantagens e ameaças. O meu celular só foi bloqueado no dia seguinte. E ele usou meu telefone, fez ligações, usou meu telefone. Ligou para amigos meus, me chantageando, falando que era para mim pagar R$150 para ele devolver o celular. Isso teria acontecido há mais de um mês. O homem acompanhou pela imprensa a prisão de Tiago, que confessou à polícia ter matado o dentista Elton Ivo Cunha e depois teria recebido a ajuda de 2 comparsas para esconder o corpo. Pelas investigações, Elton conheceu Tiago também na rede social. Depois da prisão, Tiago disse à polícia que foi contratado por Elton para um programa sexual, mas que teriam brigado. No dia do meu aniversário, eu estava no Badu, estava sem dinheiro, aí ele pegou, ele puxou conversa comigo, aí ele pegou, marcou um encontro comigo, entendeu? E ele foi lá para casa e tal, ele foi combinado uma coisa, aí na hora ele se alterou, quis dar um de doidão pro meu lado e acabou acontecendo tudo, entendeu? Não, ele veio para cima de mim, ó, o tamanho do cara, meu tamanho. Eu fui me defender, claro. Uma prima de Elton falou comigo por telefone. Pediu para não ser identificada. Ela contesta a versão de Tiago de que Elton iria pagar pelo encontro sexual. Todas as coisas que ele falou, até de que meu primo havia encontrado ele para programa, a gente nunca precisou disso na vida. É site de relacionamento, de paquera e de conhecer gente, entendeu? Não tem nada a ver com marcar programa. Isso que ele falou foi assim, imbecilidade mesmo, querendo se defender, não sei pra quê, né? Ele teria que falar alguma coisa mesmo, não sei. E esse perfil de que meu primo partiu pra cima dele
Não tem nada a ver com o perfil do meu primo. E outra, o cara, ele é 1000 vezes maior que meu primo. A polícia agora investiga se há relação entre a morte de Elton e a de Guilherme Pagotto, de 23 anos, que também era gay e saiu de casa para se encontrar com um homem que conheceu pela internet. O corpo de Guilherme foi encontrado no dia 26 de outubro, na MGC 455, próximo à região onde também foi encontrado o corpo de Elton. Outras semelhanças entre os dois casos fazem a polícia suspeitar que o motivo dos dois crimes seja o mesmo. Duas hipóteses são levantadas: latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou crime de homofobia. Tiago diz que não conhecia Guilherme e não o matou. Não, isso aí não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Isso aí que aconteceu, eu não fiz porque eu quis, falei, eu vou fazer, pronto, acabou. Não, isso aí foi o que aconteceu, entendeu? Foi combinado uma coisa, chegou na hora, ele deu de doido, queria fazer outra coisa e acabou acontecendo, brigando, e na hora da briga, se você alterado, acabou acontecendo, mas o outro não tem nada a ver comigo, não. Com os assassinatos de Elton e Guilherme, a família do cabeleireiro Maximiano de Oliveira, de 47 anos, voltou a questionar a morte dele. Na época, a polícia falou em suicídio, mas a família contesta e diz que Maximiano teria sido vítima de uma emboscada. Ele havia marcado um encontro com alguém pela internet e não foi mais visto. Para discutirmos o assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Paranaíba o doutor Daniel Azevedo, que é delegado de polícia, representando o delegado regional da Polícia Civil de Uberlândia, Edson de Moraes. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Obrigado. E também a doutora Julice Rodrigues Rosa, é advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Uberlândia. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda também. Obrigada. Bom, doutor, eu vou diretamente ao senhor, que a gente vai tratando aí já da questão mais técnica, pontual do assunto. Não tem dúvida mais, os dois crimes estão correlacionados. Isso. Falando com o Dr. Vitor, que está empenhado e não pôde comparecer para prestar a entrevista, tendo visto que está até hoje mesmo trabalhando no caso, ele me confirmou que o suspeito Tiago confessou os dois crimes, dando detalhes do modo de execução. E as diligências investigativas, elas estão sendo realizadas para poder concluir esse inquérito da melhor forma, buscando a verdade real do que aconteceu. E só ao final dessas investigações, depois de confrontados todos os dados objetivos com os dados subjetivos que forem produzidos neste inquérito policial, poderemos chegar a uma conclusão sobre qual é realmente a natureza do crime praticado pelo Tiago. Fato é que o modus operandi utilizado por ele nas duas condutas criminosas foi idêntico. Há a participação de outros dois suspeitos potenciais que inicialmente estariam ajudando o Tiago, né, na execução desse crime, né? Então, também vai ser determinado no desenrolar dessas investigações se eles são realmente partícipes do crime de homicídio ou se eles praticaram outro delito, que é o de favorecimento, né, para prestar auxílio ao criminoso, fora dos casos de coautoria e participação. E uma das coisas que nos chama a atenção é a escolha das vítimas pela rede social e uma atração aí para o mesmo local, depois dispensar o carro da mesma forma, tentar, e ele não obteve sucesso em nenhuma das duas ocasiões em lesar o patrimônio das vítimas, assim sendo. Mas, doutor Daniel, me explica uma coisa. A polícia trabalha com a possibilidade desses dois rapazes que foram presos, junto com o Tiago, deles terem participado do primeiro crime? Sim, há essa possibilidade. Os levantamentos investigativos também para apuração, se esses dois suspeitos são partícipes do crime, ou reais executores também, coautores, ou apenas ajudaram no desaparecimento dos corpos, só será possível saber ao final das investigações, porque a Delegacia de Homicídio está realizando vários trabalhos investigativos para descobrir qual o relacionamento do Tiago com essas duas pessoas, se essas duas pessoas também premeditavam, se eles tinham uma associação, para saber realmente qual é a natureza, qual é o pensamento dessas pessoas em relação aos crimes. E tudo isso só pode ser realmente apurado através de
árduo trabalho investigativo que vai realizar um levantamento da vida pregressa de todas as pessoas, saber onde que eles passavam, o que eles faziam, como eles agiam, e para, ao final, indicar qual será a motivação também desses dois suspeitos. A gente já volta nessa questão, doutora Juliz. A senhora, como representante da OAB, principalmente da Comissão de Diversidade Sexual, como é que vocês estão encarando essa situação? Como é que vocês estão trabalhando essa possibilidade? Pode ser mesmo um crime com motivação homofóbica? Nós acreditamos que sim. Inclusive, em alguns casos, nós somos procurados pela própria família para que a gente possa fazer um acompanhamento de perto, já que muitas pessoas da sociedade, às vezes, desconhecem os conceitos, a questão da legalidade, então eles costumam nos procurar. E não só a OAB, mas hoje a gente em parceria com o NUDES, da Prefeitura, que trata dos direitos humanos, o Grupo Chama, que é uma ONG que também presta auxílio. Nós estamos marcando reuniões e tentando discutir uma forma de estar acompanhando essas investigações para dar aí um respaldo à família, prestar esclarecimentos e verificar após a conclusão, né, o que a OAB em si pode estar auxiliando no acompanhamento dos processos. Esses casos, eles ganham uma repercussão maior, vão para a imprensa, aí todo mundo acha que é novidade. É bem possível que isso já aconteça há mais tempo, doutora? Que haja essa perseguição, que haja essa motivação, as pessoas marcam um encontro com o objetivo de praticar esse tipo de crime, ou isso nasce do contexto? Não. Na verdade, como o doutor Daniel colocou, ainda não se tem concluído a motivação do crime. Mas é muito comum e às vezes nem chega à imprensa ou até mesmo na fase de polícia a real motivação. Essa questão porque o que seria homofobia? É uma versão, né, aos homossexuais. Em si, hoje a gente trata até como afetivo, mas usando aqui o antitermo homossexual, e que impulsiona algum tipo de lesão, alguma agressividade, né, a intolerância. O que ela poderia motivar? Desde crimes que seriam verbais, como alguma injúria, calúnia, difamação, ou até mesmo crimes efetivos, como chegou em casos de homicídios. Nesse caso específico, aí tudo bem que a polícia ainda está fazendo um trabalho mais efetivo de aprofundar a investigação. Mas, ao que tudo indica, ele atraía a pessoa, ainda não dá para dizer se ele praticava ou não sexo com a pessoa, né? Uhum. Mas, em decorrência disso, nós tivemos 2 homicídios aí já demonstrados. E como vocês viram na reportagem, há um outro caso de um homem que, após o caso ter vindo à tona, a imprensa ter mostrado o Thiago, ele reconheceu o Thiago de uma relação que ele havia iniciado, uma conversa por uma sala de bate-papo, um encontro que marcou, inclusive na casa onde o Thiago morava ou mora, né, tem a residência dele estabelecida, e os diálogos, as coisas como foram desenhadas. Esse depoimento chegou para a polícia já, doutora? Essa pessoa procurou a polícia? Se não procurou, como é que ele deveria procurar? E aí eu já volto para falar com a senhora, doutora. Até a minha última conversa com o Dr. Vitor, que é o responsável pelo caso, ele não tinha me repassado nenhuma informação dessa natureza. Acredito eu que essa pessoa não procurou a Polícia Civil, porque não sei se... Por vergonha, por medo, por insegurança? Isso, anteriormente, porque senão teriam sido tomadas todas as providências cabíveis nesse caso, que se trata de uma extorsão, pelo que ele me relatou ali. Mas se ele reconhece o Thiago, nós solicitamos, né, que essa pessoa se conscientize, vai ser resguardada a intimidade dela, não será nada divulgado, mas que ela preste o depoimento, forneça os detalhes necessários para que se possa descobrir realmente qual é a natureza do Thiago, né, o que ele desenvolvia, porque se outras pessoas tiverem fatos semelhantes, pode ajudar na investigação, tudo, com certeza, a ser analisado, filtrado e apurado pela autoridade policial que está presidindo o inquérito.
porque ele que determina as diligências que são pertinentes, são necessárias, que vai filtrar, vai saber se o caso realmente é verdadeiro, se tem pertinência para aquela investigação. A senhora citou alguns casos aqui, doutora, o NUDES e outras instituições que trabalham, né, que pesquisam e que fazem levantamento de dados, trabalham, enfim, com a questão da diversidade sexual. Esse depoimento, esse caso, pode ajudar também nessas pesquisas, porque, afinal de contas, me parece que a internet tem sido assim, utilizada de um espectro muito grande, de uma forma muito larga, para se marcar esses tipos de encontros. E, às vezes, você tem um encontro com uma pessoa que sequer você conhece, nunca viu na vida. Com certeza. É claro que, assim, como na OAB e como a gente verifica em algumas ONGs, também passa por um processo de filtragem as informações, né? Porque a gente verifica, às vezes, existir até rixas entre alguns grupos e eles aproveitarem disso, às vezes de um lado para prejudicar o outro e trazer algumas informações, né, que às vezes não têm veracidade ou estão de formas distorcidas. Então, também para a gente que acompanha isso de uma forma paralela, a gente tem que passar, tem que ter esse crivo aí, tem que ter uma peneira para a gente verificar realmente se as informações são críveis. Tá bom. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tempo para tomar uma água, a gente volta já já, não saia daí.